A todos que acompanham o canal Valor Entrevista, estamos começando um episódio muito especial, porque a pessoa que eu tenho aqui ao meu lado é praticamente um professor quando o assunto é comunicação, aqui na cidade de Gaspar, no Vale Europeu, e é uma honra enorme receber o repórter J. Aguiar aqui no estúdio do Valor Entrevista. Meu irmão, muito obrigado, é um prazer te receber, seja bem-vindo pela primeira vez ao Valor Entrevista. Obrigado, Alan, é um prazer estar aqui. É diferente, né? A gente é acostumado a entrevistar e ser entrevistado, te confesso que dá uma tremedeira, dá um negócio um pouco ruim. Mas é muito bom, porque você deixa a gente bastante à vontade. Eu fico contente, confesso que eu estava curioso para saber como seria. Não sei se eu tenho tanto assunto assim para ser abordado, mas quero agradecer a oportunidade e dizer que a gente está aqui com o livro aberto. Se precisar, é só perguntar que eu estou respondendo. Que legal, cara. Eu quero começar pela tua infância, porque muitos conhecem você como jornalista, mas antes de ser jornalista, você já fez uma série de coisas. Começou a trabalhar, pessoal, aos 8 anos de idade. Então, eu sou natural de São João Batista. A minha família, meu pai, é família Aguiar do Gaspar Grande, né? A minha mãe é de Blumenau, família Pereira. Nasci no Gaspar Grande, tenho vários parentes ali ainda, vários amigos. E praticamente minha vida quase toda foi no Gaspar Grande, né? Até a adolescência. Na época em que se saía por aqui, até vou relembrar aqui, né, para quem não lembra, do Gasparense, da Paradise, da Calache, né? Tantas danceterias aí que a gente frequentava quando adolescente. Estudei no colégio, na Escola Olímpio Moreto, lá no Gaspar Grande, onde mais tarde vinha ser professor no Olímpio Moreto. Foi um orgulho também, né? Isso é uma coisa que eu quero deixar registrado na minha história. E tive uma vida assim bastante difícil na infância, porque a nossa família também era uma família, né, onde trabalhávamos para viver bastante e tínhamos aí uma vida muito difícil. As coisas não eram tão fáceis como são hoje. Não se tinha o telefone, não se tinha o carro, não se tinha, né, a moto. Era muito difícil de conseguir as coisas, mas foi uma vida legal. Eu comecei, como você disse, aos 8 anos de idade, na lanchonete Bob's do tio Flávio, né, tio Flávio? Ele não é meu tio, mas eu chamo de tio Flávio. Uma pessoa sensacional que me deu os primeiros passos aí do serviço, de me mostrar o que é a vida. Pessoa que eu guardo no coração até hoje, né? O seu Flávio Scheidt, uma pessoa fantástica. Comecei com ele na lanchonete, trabalhava de atendente, quase não alcançava no balcão. Conheci muita gente da linha Círculo na época e do entorno ali. Era uma vida diferente. Depois, quando atingi os 14 anos, 13 para 14 anos, então eu resolvi ganhar a vida fora, né? Fazer um dinheirinho extra. E essas coisas a gente também tem que contar, porque isso é importante para que as pessoas não façam igual. Eu saí de casa, fui trabalhar em Blumenau. Meu pai não queria na época, me lembro que ele... os pais antes eram um pouco mais severos, assim, mais bravos, né? Ele acabou brigando comigo, que eu não deveria ir e tal. E eu fui. Eu disse, não, eu tenho que ir. Aí fui trabalhar de garçom em Blumenau, num lugar chamado Quijoia. E trabalhei no Quijoia por um período curto. A minha mãe também não tinha muita vontade que eu saísse de casa. Eu saí porque eu queria sair. Eu achava que eu tinha que levantar voo. Não deu certo. Chegando lá, eu trabalhava das 7 da manhã. Era uma outra realidade também naquela época. Até a noite, meia-noite, 11 horas. Nossa. Né? Às vezes ia um pouquinho mais. E eu, na época, eu acabei pedindo para o gerente, naquela ocasião, para que reduzisse um pouquinho meu horário, porque nós ganhávamos na época, como não tinha muito essa coisa de fiscalização, então nós trabalhávamos todo esse horário, ganhávamos meio salário, o lugar para dormir e a alimentação. Então era um trabalho difícil. E eu acabei sendo demitido de imediato, porque eu pedi para reduzir um pouquinho. Olha aí. Quando eu fui demitido, tem uma coisa na cabeça do adolescente que se chama orgulho, que é um sentimento muito ruim, que a gente costuma expressar ele assim com uma certa facilidade. Aquele orgulho, aquela coisa de eu não vou voltar para casa para dizer que meu pai estava certo. Sim. Eu acabei ficando na igreja de Blumenau aquela tarde, aquela noite, e fiquei por lá, dormi em cima de umas caixas de papelão que tinha do lado da guarita do guarda, que era um velho conhecido já. Depois desse dia, eu acabei ficando mais um dia, mais uma noite. Tinha uma lanchonete, para quem me conhece, quem conhece a região vai lembrar, chamava Blitz.
Essa lanchonete ela era muito conhecida em Blumenau. E eu consegui, com a dona da lanchonete, eu lavava prato, eu varria as calçadas, eu fazia um serviço em outro, e eu ganhava alimentação lá. Então eu ganhava uma certa parte da alimentação lá, dormia na igreja matriz, em cima dos papelão lá, e também ganhava um apoio na janta do guarda da matriz, que eu não lembro o nome agora, tento lembrar a todo momento e não consigo, era o senhor Lagiano. Daí, data feita isso, eu ganhei mais amizade dele ainda e acabei ficando por mais de 3 meses na rua, né? E eu acabei dormindo lá na igreja matriz de Blumenau, até eu vi um documentário da NSC esses dias, e são três sinos que tem lá na igreja, né? O primeiro, ele tem uma sala um pouquinho maior, onde fica a região do sino, ao lado daquelas voltas, que tem aqueles círculos lá em cima, né? Eu dormia naquela sala depois de um tempo, eu ganhei a confiança e acabava deixando eu dormir ali. Então foi um período. Eu não imaginava que eu era um mendigo, na verdade, porque não deixava de ser, né? O nosso banho era na frente do Budi, do Tunga, hoje da Melma. Agora é a van. No Chafariz? Isso, agora a van no Chafariz, sabia? Era interessante, final de semana eu tomava banho ali. E o que acontece? Eu estava deitado no banco, um domingo de manhã, domingo de missa, e passou uma menina e falou para o pai: eu vou dar essa pipoquinha ali para o mendigo. Então aí eu acho que despertou. E eu vim embora a pé. Na época, encontrei no Bela Vista, proximidade do Bela Vista, o gaúcho que tinha um mercado no Gaspar Grande. E eu estava sofrendo, porque eu vinha a pé, né? E ele passou por mim, cumprimentou, buzinou, só o filho do Loura aí, que meu pai era conhecido como Loura. E depois, anos depois, a gente veio conversar sobre o assunto, mas ele não me deu carona, achou que eu estava por ali passeando. Sim. E daí eu recomecei, vim para casa. Meu pai e minha mãe me acolheram muito bem, porque não tinha, na verdade, motivo para não acolher. O erro foi meu. Sim. E eu acabei enganjando no comércio novamente, fiquei a vida inteira no comércio, trabalhei aqui na Pão de Mel, muitas vezes, aí era temporada, saía trabalhar no restaurante, quando acabava a temporada, voltava para Pão de Mel, para a padaria, né? E assim foi a vida, fui levando. Depois, um certo dia, né, trabalhando dessa forma também, eu comecei a executar outros serviços, né? Tudo que vinha eu fazia, trabalhava na roça, fazia um servicinho aqui, um lá, trabalhava na padaria, trabalhava de chapeiro, e isso foi a minha vida. Até que um dia, Alan, não sei como é que está meu tempo, me controla aí, né? Até que, eu falo demais. Fica à vontade. Até que um dia, isso lá na meados da década de... Não, minto, primeiro eu fui para o quartel, né? Fui para o quartel, fiquei 2 anos no exército. Quando eu saí do exército turrão, né? O cara bravo que é o dono de tudo, porque o militar ele é fechadão, né? Um cara sério, né? Eu saí com essa ideia e um dia eu prestei uma prova que era do governo do estado e tirei uma nota sensacional nessa prova. E de imediato eu arrumei um emprego de professor. Eu passei a ser professora, então era um cargo respeitado na época. Eu fui lecionar lá no Arraial, lá na Nossa Senhora Aparecida. O pessoal de lá, até um abraço, vai lembrar disso. Eu ia a pé, era muito longe, porque eu saía do Vila Xiramo, praticamente aqui no Gaspar Grande, dá 3 km até no centro. Sim. Do centro lá são mais 10 km. Nossa. Então eu fazia em média de 26 km por dia andando. É porque eu era magrinho, né? Aí fui professor lá, depois eu fui transferido para o Gaspar Grande, para o Olímpio Moreto. E depois então eu desisti da carreira e fui fazer outra coisa, voltar ao comércio, que era o meu forte. Trabalhando na Pão de Mel, depois eu trabalhei num posto do Julinho também, né? Como caixa do posto do Julinho. E naquele período, em conversa um dia com um dos filhos do dono da Pão de Mel, ele estava bastante aborrecido, a gente saiu para conversar e fomos assaltados. E eu fui parar na Serra do Moura. Alguém vai lembrar disso, foi na década de 90 já. De 80 para 90, naquela transição. E lá a gente ficou a noite inteira com um revólver na cabeça, foi um momento difícil. O sujeito chamava-se... Vocês foram sequestrados? Sequestrados. O sujeito se chamava Rambo, era de codinome Rambo, né? O nome dele era Francisco. E ele levou a gente para a Serra do Moura. Como eu sou natural de São João Batista, na verdade eu que induzi ele. Não, se tu quer, larga a gente aí no mato, leva, né, o carro e tal, e larga a gente aí. E era dia de pagamento no posto, eu me lembro que eu estava com dinheiro no bolso, e ele até, aquilo deu uma acalmada nos ânimos dele, né? Esse cara estava fugindo de Blumenau,
Ele fez um assalto em Brusque, no Jardim Maluche. Fez 12 reféns na casa. Depois desse assalto, ele foi a Blumenau. Lá na família Simon, ele fez um novo assalto. E lá ele rendeu um amigo do proprietário da casa e uma funcionária da casa. E eles estavam no carro, a gente parou para ajudar eles, porque estava com o carro com o capô aberto. E acabamos ficando vítima de sequestro também e seguindo até a Serra do Moura. Lá, esperamos até o anoitecer. Aí tivemos assim momentos bastante difíceis. Ele colocava o revólver na cabeça, segurava o cão, puxava o gatilho, girava o tambor, foi assustador. E de manhã cedo, com a expertise do Exército, eu consegui fazer uma coisa que o Coronel Moésia sempre dizia: às vezes você precisa se unir ao inimigo, dar a entender que você é amigo e tentar sair. E foi o que eu fiz. Eu consegui fugir, avisei a polícia, o morador aqui de Gaspar também fugiu, e a polícia, um policial que entrou no mato, por curiosidade também, chamava-se Francisco, e acabou matando o bandido, que era o Francisco também. Depois disso, né, sofremos algumas sanções por conta da situação, tal. O Dr. Acácio Bernardes foi quem pegou a causa na época do rapaz, do bandido lá. Mas graças a Deus terminou tudo bem, né? Depois disso, foi uma coisa que me acendeu, uma entrevista que eu dei naquele momento. Aquilo, opa, eu gosto disso. Esse eu gosto disso fez eu começar a procurar situações dessa natureza. E eu voltei a trabalhar na padaria, e lá eu fiz um jornal que se chamava, se eu não me engano, o Padeiro, que era um jornal interno, só pra gente ali. Era um jornalzinho feito à mão. Eu gostava. Ideia tua. Ideia minha. Eu fazia aquilo interno, só pra gente. Aí quando chegava um cliente, a gente mostrava, a gente ria, contava a história do pessoal que trabalhava na padaria, o Alexandre Zimmermann, na época, era o proprietário lá. Então eu comecei a pegar gosto pela coisa. E depois eu fui trabalhar na Sentinela, fazer um programa. Segura, porque a gente tem que esmiuçar bem isso aí. Foi nesse momento que você virou a chave para a comunicação. Nesse momento. Você teve a ideia de criar o jornal na padaria, criou o jornal, viu que dava resultado, e aí te encantou e teve... Foi um convite para ir para a rádio? Na verdade, foi... Eu gostava do microfone, de falar, eu gostava de comunicar. Eu sou do tipo, Alan, que eu chego num posto de saúde e as pessoas estão quietas, e eu chego, e aí, pessoal? Né? Eu gosto de chegar conversando, chegar chegando, tem pessoas que não gostam muito disso, mas eu faço, chegar chegando, conversando. E eu gosto de comunicar. E ali eu acho que foi uma porta que eu encontrei para entrar nessa porta e seguir no mundo da comunicação. Depois dessas entrevistas eu comecei a achar interessante, saía foto no jornal, eu comecei a buscar por isso. E dentro dessas buscas, eu encontrei a possibilidade de comprar um programa na Rádio Sentinela. Ou seja, a gente não era funcionário da rádio, era como se contratasse um programa na época. Sim. Eu vendia anúncios e fazia o programa lá que se chamava Espaço da Melhor Idade. Junto a esse programa, eu fazia uma coluna no jornal Cruzeiro do Vale que se chamava O Espaço da Melhor Idade também, que era auxiliado pelo Mário Peira na época, que era um ex-político e hoje, né, mora em Bombinhas. Naquela oportunidade, eu comecei a pegar gosto pela coisa. Aí eu trabalhei um período no jornal, depois eu saí do jornal, fiquei só com a rádio. Depois eu comecei a trabalhar na 89, que foi, na época era Ativa FM, como cobrador da rádio. Então trabalhava como cobrador lá e fazia o serviço aqui na rádio, um programa na rádio. E continuou fazendo a coluna, só não trabalhava mais com venda de assinatura lá no jornal. Aí aquilo, sim, eu trabalhei com o Beto do Jornal Metros, porque nós dois trabalhávamos junto no Cruzeiro. E fui gostando da coisa, e foi encaixando um no outro, comecei a fazer alguns eventos, aí de repente eu fui chamado pelo dono de uma das emissoras, disse, não dá, ou é uma ou é outra, né? Você tem que escolher como é que vai trabalhar em duas emissoras, é meio difícil, né? E eu acabei ficando em uma delas, onde eu era registrado, que no caso era 89, trabalhei por um período lá, e depois eu saí de lá e um dia no centro encontrei o Bem-vindo, que me fez uma proposta interessante, e nós... Já de imediato, como eu estava saindo de lá, eu mudei para trabalhar na Sentinela do Vale. De lá
Eu saí por um curto período nesse intervalo de 3 meses, que foi para trabalhar em Ibirama, na região lá dos Belos Vales, na Rádio Belos Vales, mas eu sempre me dediquei bastante a Sentinela. Houve aí vários picos, né? Momentos de trabalhar na externa, momentos de fazer eventos. Trabalhei em muitas Expo Gaspar que tiveram aí, muitas inaugurações. Sim. Para ganhar dinheiro no começo, trabalhava na igreja de Blumenau, lá também fiz alguns freelance em cerimonial fúnebre, a gente fazia leitura, né, ganhava um dinheirinho também. Sim. Fiz casamento, tudo que dava para fazer, para ganhar um dinheiro eu fazia, né? E nas rodas da fortuna, esse então acho que era o meu xodó, né, que eu mais gostava. Eu ia para a festa de igreja e ficava na frente da roda da fortuna parado. Olhando E dizia assim, o senhor deixa eu dar uma faladinha? Alan, eu não sou, eu diria para você hoje que eu não sou um bom comunicador de rádio, não sou. Se me perguntar se eu sou um bom repórter, eu acho que também não. Eu sou o cara que faz, vou levando. Se me perguntar se eu sou um bom jornalista, também não, eu não tenho registro, eu não tenho, na verdade, faculdade de jornalismo. Sim. Eu adquiri o registro de jornalista por tempo de serviço em 2012. Então, né, eu tenho esse registro até hoje. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que faço bem. Eu não gosto de pessoas que dizem que se acham, mas eu acho que eu faço bem. É locução externa. Eu gosto muito. Eu tenho um improviso muito bom. Claro que a gente já sente na idade, agora vai mudando, mas eu tenho improviso bom, eu consigo fazer. Eu consigo mudar do triste para o alegre rapidamente. Sim. Ou vice-versa, né? Depende da situação. Eu sou o tipo do cara meio político no microfone que engana bem na conversa. Às vezes pega um assunto que não tem nada a ver e consegue levantar algo dele. Eu consigo fazer isso, tem essa facilidade. Então, talvez um dia que eu me aposentar, me dedique só a isso, né? Sim. Talvez seja isso. Mas a gente viu muitas mudanças aí, né? Que eu não sei como é que tá o tempo. A gente vai pro... Pessoal, nós estamos conversando com o repórter J. Aguiar, que tem uma história aqui com o município de Gaspar, mais de 30 anos aqui, cara. Só com rádio, né? É só verdade. Com rádio e só eventos, enfim. No segundo bloco, aí a gente vai abordar os causos, as situações, porque ele cobriu, e inclusive tem um livro da tragédia de 2008, eu quero que você fale sobre isso. Nós não podemos esquecer também de falar dos amigos que a gente constrói nesta profissão, que é uma profissão maravilhosa, de jornalista, de fato, que é o que a gente faz, levando informação para as pessoas. Eu quero que você conte para a gente também se tem a possibilidade, né, de abrir, o que vem pela frente, o que vai ter de novidade aí do Jota. E claro, muito importante, não podemos deixar também de falar do Troféu Imprensa, que você comanda muito bem há 17 anos. Então, no nosso segundo bloco, tem mais histórias, e histórias boas, desse cara sensacional que está aqui do meu lado, e que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado, deixa um like, faz um comentário, fiquei agora com o comercial do nosso patrocinador, já voltamos. Depois desse comercial aí do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui com o J. Aguiar. Meu parceiro, obrigado mais uma vez por estar aqui, nos dando a honra de entrevistá-lo no Valor Entrevista. E agora eu quero que você comente a respeito dos fatos e acontecimentos mais recentes assim na sua cabeça que você recorda. Pode ser divertido, pode ser um fato que seja um pouco mais pesado, mas deve ter muita história aí nessa cabeça, né, cara? É verdade, tem muita história assim, Alan, e eu só tô aqui pensando, cara, eu queria ser assim, com essa tranquilidade em frente a uma câmera, porque tu é muito tranquilo. Então, olha só, é muito bom estar aqui porque tu deixa a gente à vontade. Mas foram muitos fatos, né? Eleições, né? Fato político, eleições. Pois é, né, cara? Nossa, numa época aí que era muito quente a eleição em Gaspar, hoje está mais morna, né? Fatos de tragédias, enchentes, né? Tivemos aí a tragédia de 2008, Sim. Que foi assustadora. Gerou um livro, né? Gerou um livro também, foi uma ideia que surgiu de fazer esse livro. Foi muito boa, porque ficou registrado. Eu estava em Blumenau essa semana e encontrei numa livraria lá o livro. Fiquei pensando, nossa, eu não fazia ideia que ia ficar tanto tempo aí circulando, né? E
também pessoas que foram fundamentais, né, na vida da gente. Os amigos. Os amigos. Tivemos aí o Júlio Carlos, que foi um professorzão também, que passou na Sentinela. Hoje está aposentado, né? Tá mais parado. Tivemos aí o Newton Simas também. A gente chamava ele de Moreninho, né? Um cara, um vozeirão, voz de veludo. O Newton Santos, que também já passou pela rádio. O Urivaldo Santana, que foi repórter da Sentinela. E muita gente boa que passou por aí, que vai deixar saudade ainda, né? O Jean Carlo, meu parceiro de jornal todas as manhãs, na Sentinela também, a gente acorda cedo, vai para lá, às vezes a gente briga, às vezes a gente se ri. É família, né? Família é isso, família é bem assim. Mas é legal a vida de rádio, todos os dias é uma surpresa, tu nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes os ouvintes brigam com a gente, né? O cara fala, mas aquele bairro lá, o meu bairro lá, a rua tem um buraco lá, resolve. Mas eu não sou político, não tenho o poder da caneta, eu não sou nada, sou só um locutor. Mas é coisas que fazem parte do rádio. Aquelas pessoas que te mandam recado domingo à noite, tem pessoas que mandam domingo às 5 da manhã, obrigado, né? Tem pessoas que a qualquer momento estão tristes e mandam recado. Então, é engraçado porque você acaba fazendo parte de várias famílias ao mesmo tempo. Eu sempre digo, é tão legal quando as pessoas abrem a porta do coração para a gente, mas quando abrem também a porta do ouvido para ouvir a gente, é bom. É importante, né? É importante. Isso faz a gente fazer parte da família deles. Eu te confesso que eu não pensei que rádio a gente trabalhasse tão pouco tempo no ar, mas ao mesmo tempo ficasse tanto tempo dedicado no rádio, né? Porque sim, aonde você está, o J Guiar já não existe. É o J da Sentinela. Acaba se confundindo. Né? Na verdade, o Alan é o Alan do Valor Entrevista. Né? Uma época era o professor Alan, hoje é o Alan do Valor Entrevista. Então o sobrenome agrega e é uma coisa legal isso. Às vezes a gente está meio chateado. Fatos também que marcam a vida da gente, pessoas importantes que passam aí, exemplo do Calinho Costa, né, o Papai Noel. Exato. Poxa, eu estava junto com ele na hora que a gente estava fazendo a cobertura do Papai Noel, tivemos ali a perda dele. Isso também doeu muito, né? O seu Oswaldo Schneider, nosso querido Paca, um baita de um professor, um cara legal demais. Também foi uma notícia. Amigo próximo. Muito triste. Vai fazer ainda uma semana, nós estamos gravando aqui, pessoal, numa quinta-feira. Ele esteve aqui, né? E ele, exatamente há um mês e meio atrás, nós tivemos a oportunidade de receber o senhor Oswaldo aqui, como sempre, muito solícito. Eu sempre perguntava dele, Paca, posso perguntar tudo? E ele sempre falava a mesma coisa. Fica à vontade, estamos aí para responder, não temos nada a esconder. E foram 2 vídeos que ficaram aí na estrada da internet. Então eu quero mandar um abraço especial e meus sentimentos a toda a família do seu Oswaldo e dizer que o trabalho que nós fizemos foi um trabalho em benefício da comunidade gasparense, porque o seu Oswaldo ele se confunde com o povo da cidade de Gaspar. E para quem precisar conhecer um pouco mais sobre essa figura marcante do município, o vídeo já está aí à disposição. São 2 vídeos, um gravado em 2021 e um gravado agora em 2022. Jota, o que representou o senhor Oswaldo para você? Você tinha uma proximidade muito grande com ele. Olha, eu posso te dizer que a minha vida, ela se define em 2 períodos importantes. Um, antes de conhecer ele, a qual levava uma vida de uma forma. E depois de conhecer o Oswaldo Schneider, o Paca. A gente jogava um dominozinho, brincava, mas ele sempre foi um homem muito preocupado com o bem-estar de quem estava com ele. Ele me ensinou muitas coisas, ele ensinou muita coisa mesmo. Ele me deixou, vai deixar muita falta. Hoje, Alan, eu fui no Sagrada Família buscar minha filha, que ela trabalha lá, e eu me peguei no estacionamento do Sagrada e comecei a ouvir alguns áudios que ele enviava durante o decorrer dos dias. E um fato interessante, a lágrima ela corre, não tem como segurar, né? Sim. E a gente não quer entender por que precisa ir embora. Por que está na hora, a gente não entende. Mas é a vida, né? A nossa vida ela é assim.
A gente tem momentos aí de dificuldade que a gente acha que Deus é injusto. E não é. Tudo tem um tempo. Voltando lá no começo, quando eu era muito novo ainda, que tinha recém-casado, tive um filho que chamava-se Luan Vinícius de Aguiar. Ele nasceu com uma enfermidade, um câncer, e a gente perdeu ele ainda antes de 1 ano de idade, né? Era uma outra fase? Era. Dificuldade financeira, dificuldade na saúde, não tinha esses avanços que tem hoje no tratamento do câncer. Nós sofremos bastante, perdemos aí o nosso filho. De lá para cá foram muitas percas ao longo dos anos, mãe, pai, irmão, amigos importantes, como o exemplo do Carlinho Costa, do seu Oswaldo Schneider. Mas Deus também nos dá coisas boas, né? Ele nos dá a oportunidade de relembrar daqueles ensinamentos, aquelas coisas para levar adiante, né? E a gente vai tentando fazer isso. E eu aprendi uma outra coisa, embora a gente perceba aí que no meio de comunicação existe uma guerra que é travada diariamente, que essa guerra é atrás dos bastidores, né? Quem pode mais? E a gente percebe que isso não leva a lugar nenhum, gente. Se a gente dá as mãos um para os outros, a gente vai chegar lá junto. Sim. O que fez Gaspar aí com a questão da moda? Está surgindo aí essa ideia da moda infantil, mas se só um empresário quiser, não vai funcionar. Exato. Se o comércio de Gaspar tiver a ideia de trabalhar pela sua forma unitária, não vai vender nada. Não vai vender. Se qualquer político tentar tocar sua eleição, sua carreira sozinho, não vai conseguir ganhar. Tudo Deus nos ensinou, já que a gente tem que trabalhar em comunidade, nós temos que trabalhar unidos, a gente tem que fazer a coisa junto para acontecer. Isso também o Sr. Oswaldo me ensinou. Né? E às vezes você perde, uma vez ele me disse, você perde tanto tempo preocupado com algo que não deu certo, e você esquece de observar que está dando um monte de coisa certa. Exatamente. Quer ver uma coisa? Hoje de manhã eu acordei, fui para a rádio. Na rádio eu recebi uma notícia da minha filha que havia trocado o número do telefone. Na verdade era um golpe que eu estava caindo. Olha aí. E a minha filha chama Luara, eu chamei ela de Amanda, ela respondeu, continuou falando a pessoa comigo. E foi até engraçado, né? A pessoa falando comigo achando que eu estava caindo no golpe. E até ficou alerta para vocês aí. Depois disso, um carro quase bateu em mim, Blumenau. Depois disso, quando eu vinha de lá, uma pessoa no Santo Antônio cruzou do nada na frente a perna antes da faixa. Eu comentei com a minha filha assim, nossa, o dia hoje... Tá estranho. Tá estranho. Hoje só tá dando zebra. Na verdade, todos os dias acontece isso. Todos os dias alguém corta a tua frente, alguém corre na estrada, todos os dias você perde alguma coisa, você ganha alguma coisa. Só que quando a gente começa a pensar em coisa ruim, parece que atrai coisa ruim. Exatamente. Mas eu recebi tanta notícia boa. A melhor delas é estar aqui. Olha a oportunidade que eu estou tendo aqui, né? Então isso foi a cereja do bolo. Foi essa vinda aqui. Então eu ganhei com isso. Foi legal, Alan. Conheci uma forma diferente de ser entrevistado, conheci o teu estúdio, a tua casa, a tua família acolhedora, a Josi, teu filho, teus filhos, na verdade, né? São 3, né? São 3. Então, olha quanta coisa boa eu ganhei. Sim. E eu só pensava no que eu tinha perdido. Né? E assim é a vida da gente no dia a dia. E eu digo para você, essas coisas, o Carlinho, meu pai, minha mãe, né, o seu Oswaldo Schneider, o Paca, ensinavam para a gente direto e a gente agora a gente vê. Por que eu não segui? Então, pensa bem, né? Segue aí o caminho correto, vai atrás dos seus sonhos. Eu estava lendo um livro hoje e dizia o seguinte, a gente tem vontade de ganhar dinheiro, né? Quanto você quer ganhar dinheiro, Alan? Quanto eu quero? Quanto você quer hoje de dinheiro? De dinheiro? Hoje eu já tenho o suficiente, cara. Eu tenho 24 horas para viver e eu acredito que é o suficiente para fazer o meu melhor. Mas você está vendo que a gente não tem uma noção do que a gente quer? A gente não tem uma noção. A gente busca lá, eu quero isso, eu quero aquilo, eu acho que eu quero isso. Tem uma interrogaçãozinha sempre, né, no que tu quer. E se o dinheiro, que é uma coisa que é boa para a gente, que você compra aquilo lá, compra isso, busca a felicidade até o seu lado...
Se o dinheiro é legal e as pessoas não sabem nem o que querem ganhar, eu também não sei o que eu quero ganhar, eu não sei quanto eu quero ter de dinheiro. Sei lá, eu quero ser milionário, mas quanto que é esse milionário? Quantos milhões eu quero na minha conta? Se a gente não tem essa noção, imagina, com o dinheiro, que é algo que você trabalha, que acorda cedo para ganhar. Imagina o restante da vida. Saúde, a gente deixa de lado, né? Eu me lembro na tragédia de 2008, eu passei uma semana inteira trabalhando com a roupa de motoqueiro. Cara, eu até quero agradecer aqui o pessoal das terraplanagens de Gaspar aí que cederam a moto. Um cedeu o pneu da moto, o outro cedeu a moto, o outro cedeu a gasolina e montaram a moto com um motor 400 numa Tornado, fizeram uma enjambração. Eu trabalhei com aquela moto que era muito forte e me emprestaram essa roupa. Aquela bota é muito pesada. A roupa em si, ela não tem ela é muito ruim. Eu ficava com aquela roupa direto. Isso se chama adrenalina, né? E eu trabalhava com aquilo direto. Então, percebe? A gente às vezes não cuida da saúde. Tu quer fazer aquilo para acontecer. Calma. Foi o que o seu Oswaldo me ensinou. Calma. Vai devagar, cara. Faz consciente para não sofrer lá na frente, porque agora eu estou tendo que parar, não posso descer uma escada porque me dá o joelho. Sim. Né? A gente tem que ter calma. Calma que tudo se resolve. Eu queria, você tocou na capital nacional da moda infantil e hoje é um dia especial no município de Gaspar. O Senado brasileiro acaba de aprovar o projeto, então vai agora a sanção do presidente Jair Messias Bolsonaro e nós estamos agora, em definitivo, com o título de capital nacional da moda infantil, neste dia que é um dia tão especial para mais de 1.200 empresários no município de Gaspar, entre pequenos e médios e grandes empresários. Então, a todo o povo gasparense, meus parabéns, nossos parabéns, porque é um título que vai trazer muitos benefícios para a cidade, sobretudo com relação ao empreendedorismo, e tem um vídeo gravado aqui no estúdio com o Douglas Junks e o Pedrinho, e eles vieram exatamente para falar sobre os benefícios de ter esse título de capital nacional da moda infantil para a cidade de Gaspar. Olha, que engraçado como Gaspar tem coisa boa, né? Porra! Gaspar, até o Paca que deu esse nome de Coração do Vale, no título, né? Mas Gaspar, nós temos de tudo aqui. Nós temos qualidade na água, nós temos qualidade na alimentação, qualidade na moradia. O pessoal fala assim, mas está muito violento. Não, gente, não está violento, não. Gaspar pode ter algumas coisas ruins aí, em algumas regiões, mas ainda é muito tranquilo. É um paraíso. Eu tive agora com o Tenente Alex, ele é o atual comandante, né? Ele esteve aqui segunda-feira e ele comentou que da gestão dele até o momento, neste ano, foram 80 prisões, mandados de prisões, né, de prisão. Apenas 80, cara. Tem regiões aí pelo país que isso é só no dia. A gente está falando dos primeiros 5 meses. Até eu tive na segunda-feira, lá na das Bias, teve um encontro lá com o pessoal das Cascatas, né, para discutir o turismo. Nossa, o nosso turismo também é muito forte. O pessoal está se organizando para não parar no inverno, sabe? O parque aquático, não parar no inverno, ter alguma atividade. Então, se o turismo nosso estiver bem, se a nossa empresa estiver bem, o comércio vai junto. Claro. O povo vai junto, porque o povo tem dinheiro. Claro. Aí o povo vai estar com dinheiro, o povo vai junto e tudo vai dar certo. Sim. Então, eu acho que o coração do Vale está mostrando sinal de que ele está pulsando cada vez mais forte. Claro. Foi feita uma massagem, foi colocado aí um extensozinho e ele tá com a corda toda. Daqui para frente vai bater cada vez mais forte. Tenho certeza disso. Eu acredito muito na cidade de Gaspar. Gosto de morar aqui, Alan. Gosto demais. Eu sou suspeito para falar. Jota, vamos finalizar o nosso papo. Eu quero te perguntar a respeito dos planos para o futuro. O que você está preparando aí para a gente? Olha, o futuro a Deus pertence, mas a gente tem que dar a nossa forcinha. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, mas entre elas ligadas ao turismo e à comunicação também. Primeiro eu quero dar um breakzinho depois da aposentadoria, dar uma passeada, mas eu tenho vontade de fazer algo direcionado ao turismo. Eu sempre gostei também de eventos e eu acho que o motocross, o cross country, você é uma das pessoas que vai brigar por isso para Gaspar. As pessoas perguntam, Jota, tu pensa um dia ser político? Não me interessa, não gosto. Sim. Né? Não tem interesse. Tem interesse sim de continuar com o Troféu Imprensa, porque é uma marca gasparense. Tenho vontade de continuar fazendo eventos. Eu acho que o evento é
é bom, a gente tem que fazer, porque daí o pessoal sai de casa, se movimenta, né? A cidade cresce, a cidade se divulga. Esses eu acho que são os projetos aí, continuar o que a gente já está fazendo, acreditar talvez um pouquinho mais, como você está me ensinando agora, você teu aluno, né? Nessa questão da internet, que eu também fui sempre muito arredio a isso. Né? Gostei muito de fazer o videozinho aí, mas nunca fui muito ligado não. Essa questão aí você me ensinou bastante hoje, mostrando que é um caminho interessante. Mas eu acho que o mais interessante é dar continuidade lá na rádio, né? Agradecer o pessoal que me ouve todos os dias lá, eu, Giancarlo e a equipe lá, e continuar aí até me aposentar ou até assim que Deus permitir. Eu vou aproveitar e fazer uma última pergunta, porque a gente acabou não abordando, mas sobre o troféu imprensa, são 17 anos, né? Desse período todo que você comanda esse importante prêmio na cidade de Gaspar, que eu tive a honra de ser homenageado também por você, já te agradeço, eu e a Josi ficamos muito felizes pela lembrança do trabalho que a gente faz já há 5 anos. Qual foi o momento mais marcante nesses 17 anos de história? Olha, o primeiro aconteceu numa reunião, ou melhor, no evento da Câmara Municipal, lá na Sociedade Alvorada. Foi o primeiro que aconteceu, onde levou o nome de Jornalista Léo. Então eu peguei uma carona, na época não tinha uma situação financeira boa para fazer o evento, e peguei uma carona no jantar e fiz a entrega de homenagem para algumas pessoas lá. Esse evento, só para definir assim, ele surgiu e ele veio numa conversa com o Arthur da Bung lá, onde o Arthur me disse: Jota, você tem que fazer alguma coisa, Jota, para barrar essas empresas que vêm de fora aí, fazer entrega de troféu para o cara que é o melhor, se não for, quem paga esse, se não for, ganha o outro. E surgiu com essa ideia de poder fazer alguma coisa que fosse gasparense. E eu fazia a narração para essas pessoas. E eu fiz o evento, foi legal, foi um sucesso. E sucesso já se arrasta aí por, na verdade, 19 anos. Teve 2 anos que a gente acabou ficando sem, né? Por causa do período de pandemia. Então são 17 anos de evento. Nele, um cuidado muito grande de homenagear pessoas que estão vivas. Sim. Porque eu sempre fui e sempre prezo por isso que a gente tem que homenagear o Alan hoje, o Valor Entrevista. Não vou esperar você morrer para dizer que é o melhor canal de entrevista, entendeu? Porque depois você não vai saber que foi, né? Eu tenho essa cultura de quem que tem que fazer em vida. E também ele é um momento bacana para confraternizar, porque os empresários vão lá, você viu que tinha um número grande de empresários, podem se divertir, podem ficar à vontade. Esse ano superou. Gera novos negócios, né? Gera negócios. A vida é isso, né? São negócios. Se você, Alan, ficar dentro de casa, se você ficar hoje aqui e não sair mais essa semana inteira, tu vai conseguir matéria para o teu canal de entrevista por um período de tempo. Tu vai falar sobre as horas que dormiu, né? O que acontece dentro de casa, o que você fez, o que seus filhos fizeram, mas daqui a pouco cansa. Sim. Então tu tem que buscar coisa lá fora. E aí esse evento ele faz isso, ele busca coisas, ele busca conversas, busca amigos, busca, né, solução para alguns problemas. Sim. E com 17 anos, a gente, até a proposta que eu havia feito para você, que fosse no jantar, na verdade, Alan, vou te falar a verdade, eu não pretendia te fazer homenagem antes do jantar, te falar que você seria homenageado. Eu queria que fosse uma surpresa lá, mas eu fiquei com muito medo que você não fosse, porque você é um homem ocupado, você e a Josi. Eu pensei, eu vou falar para esse danado, porque a hora que ele chegar lá já vai estar sabendo, se prepara, porque é diferente. Então, assim, foi sensacional. E eu espero que ano que vem, o Paca tinha falado para a gente a possibilidade de fazer lá no Country Club. É claro que isso agora muda um pouco, né, os planos. Tem uns áudios dele bem legal, que ele conversa sobre o assunto e elogia o evento. Tem empresários que me ajudaram bastante nesse evento e continuam me ajudando, né, são os grandes parceiros. Ano que vem vai estar de volta, em abril. Espero você lá com a gente de novo. Né? Vamos lá. Vamos estar junto aí. Tamo junto. Obrigado a todos que sempre me apoiaram no meu trabalho. Obrigado às pessoas que acreditaram. Eu tenho defeitos como qualquer pessoa. Erro como qualquer pessoa. Sou chato como qualquer pessoa. Então, quando eu erro, quando eu sou chato, me desculpe. Quero aqui agradecer também ao Adilson Schmidt, que me ajudou bastante no evento. Foi um guerreiro, um parceirão. Obrigado, Adilson, além de ser amigo pessoal meu também, que frequenta a minha casa. Então, obrigado, gente. Fique com Deus.
Alan, obrigado por você e sua família moram no meu coração e a gente tá junto aí para o que precisar, né? Não sendo para capinar, eu tô aí. Jota, muito obrigado, cara. Sensacional. Abraço. Obrigado. Eu já queria ter feito esse papo com ele há muito tempo, desde quando eu tenho o canal, sabe? Eu sempre tive uma referência muito grande, desde quando eu cheguei em Gaspar em 2010, do trabalho que você faz. E hoje, tendo a amizade, a parceria, a gente entende o ser humano sensacional que você é. Obrigado. E eu quero muito que você retorne ao canal, sempre que tiver novidade. Vem aí, conversa com a gente, traz aí novidades para o nosso público que faz parte. E eu termino o vídeo de hoje, pessoal, agradecendo de coração a presença de todos vocês aí do outro lado e te agradecendo também todas as conversas que nós já tivemos, todos os ensinamentos, todas as informações que você já nos passou, porque é dessa maneira que a gente evolui. É um estendendo a mão para o outro, é um ajudando o outro, para que a gente possa fortalecer ainda mais o ecossistema. Muita saúde para você, que Deus te abençoe. Igualmente para você e para a família. E o pessoal que está em casa, não esqueça de seguir o canal, é importante. E manda um recadinho aí para o pessoal que está junto aí pelo Jota aí. Vamos junto com a gente nessa estrada aí, vamos seguir esse canal para fortalecer mais, porque nós temos que ser referência aqui na nossa região, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau, tchau.